Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um encontro nosso aqui para o estudo do livro Boa Nova, pelo nosso querido Centro Espírita Tomás de Aquino, que nos oferta essa possibilidade de continuarmos os estudos virtuais, junto com os corações amigos e queridos, né? Vamos saudando a todos que estão chegando para estarem conosco em mais esse mergulho que nos convida Humberto de Campos aqui nessa maravilha desse livro Boa Nova, trazendo bastidores aí das histórias vividas pelo Cristo, como ele disse na semana passada, né, no seu prefácio, aí dos folclores do mundo espiritual, que ele percorreu tantas histórias e selecionou algumas para nos trazer, para que possamos aprofundar o nosso entendimento das lições morais do nosso irmão maior e das leis do nosso Pai, que é o que a nossa abençoada doutrina nos oportuniza. E hoje, para estar aqui conosco, que vai nos falar sobre o capítulo 1º, né, o capítulo 1, o prefácio foi então na Escola do Evangelho, e o primeiro capítulo é Boa Nova, né, o mesmo do título do livro. Vem para cá, nossa amiga Meire. Boa noite, olá Patrícia, olá a todos vocês que assistirão, que o nosso estudo será hoje, né, gravado, para que ao Verdade. sábado esteja no ar para todos nós. Estarei em viagem, a Patrícia também está muito distante, e nós vamos fazer essa intercalação de gravar, o outro ser ao vivo. Mas os comentários podem acontecer na parte externa, fiquem à vontade. E nós, no estudo seguinte, a gente pode estar tratando, se houver, né, pergunta para a gente. Exatamente. E aqui no nosso banner, né, tem o número do WhatsApp do, né, do Tomás de Aquino, que o pessoal, se quiser, pode entrar naquele grupo que a Meire colocou na semana passada, e a gente vai interagindo, né? O importante é buscarmos o estudo, buscarmos o entendimento, estamos todos em aprendizado, e quanto mais a gente se unir para esse caminho, mais fácil fica, mais rápido a gente caminha, né, Meire? Né? Rápido. Então, vou fazer a nossa prece para iniciarmos os estudos, depois a gente traz a nossa mensagem inicial. Senhor Pai, aí, Criador das nossas vidas, mais uma vez te agradecemos essa oportunidade abençoada de estarmos reunidos aqui entre corações que buscam te conhecer, te compreender, te sentir, e também, estando juntos, emanamos essas vibrações, essas energias para todos os irmãos em humanidade, para que eles possam ir despertando cada vez mais para essa beleza da Boa Nova, para a beleza desse convite de amor e de paz que o nosso irmão maior fez vindo até nós pessoalmente para nos mostrar como se trilha o caminho da lei de amor para alcançarmos a nossa verdadeira felicidade e a comunhão contigo, Pai. Que possamos estar sempre nessas boas vibrações e emanar o nosso melhor a todos, para que sejamos a mudança que queremos ver no mundo, entre todos nós. Gratidão por mais essa oportunidade, ao Centro Espírita Tomás de Aquino, por nos reunirmos nesse pouco espaço de tempo
mas com toda a dedicação, com todo amor e sinceridade, de buscar o entendimento da razão e do coração. Se conosco, agora e sempre, que assim seja. Muito bem, então vamos à nossa mensagem de abertura de hoje. Vamos adicioná-la aqui. Ficou um pouquinho melhor que a semana passada, né? Maravilhosa. Mais organizada. E agora a gente vai colocar nossa musiquinha de fundo enquanto vamos lendo a mensagem. Sigamos com Jesus. Meus filhos, a nova era é divina primavera nascente, clara, luz. Ao sol do Evangelho vivo, busquemos trabalho ativo enquanto raia o amanhã. Amanhã. Partamos ao dia lindo, colhendo e distribuindo as flores do amor cristão. Convertamos nossa lida na bênção indefinida de paz e de redenção, onde a mente enferma e pobre de ignorância se cobre na treva em que se conduz, passemos servindo em bando, felizes despetalando os lírios alvos da luz. Onde a dor exibe chagas, angústias, misérias, pragas, desânimo e solidão, espalhemos com bondade as rosas da caridade que nunca fenecerão. Onde o frio é rijo açoite, aos que choram sob a noite, sem a ternura de alguém, trazendo incentivo e lume, libertemos o perfume das açucenas do bem. Onde a revolta se exprime, na mágoa, no horror, no crime, nas hecatombes até. Plantemos com segurança verdes palmas de esperança para a vitória da fé. Comecemos desde agora, ao doce calor da aurora, servindo sem descansar. Quem no Evangelho não dorme, encontra colheita enorme nas bênçãos do eterno lar. E se alguém amaldiçoa nossa oferta humilde e boa, digamos sem aflição, por amor fazemos isso. Sigamos com Jesus Cristo, filhos do meu coração. Essa é uma mensagem de João de Deus no livro Educandário de Luz, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Eu acho que essa é a tônica da Boa Nova, né, Meire? Que vem nos trazer essa certeza de que servir é o caminho que vai nos levar à nossa felicidade e ao encontro do Pai. Que não nos abatamos aí com nada, né, que possa nos chegar, mas sim que aprendamos as lições e vamos assim crescendo em direção a essa luz maior. Quer falar? É uma mensagem maravilhosa e nós trazermos Jesus para pertinho de nós todos os dias. E aí, para a gente lembrar que nós precisamos seguir seus passos. Muito bem, e para seguir seus passos, a Meire vai ficar aí na telinha, nos contando como estava essa ambientação da chegada da Boa Nova e o que estava acontecendo naquele momento, né, em termos psicológicos, emocionais, sentimentais e morais para a chegada do nosso mestre. Até já, Meire. Sim, amiga, fica aí, não vai embora não, tá? Vou embora não, tô aqui. E vamos só colocar aqui, deixa eu passar. Então, assim, o capítulo 1 é o título da nossa obra, nosso estudo, né? Psicografia por Chico Xavier na década de 40, pelo espírito Humberto de Campos. E o primeiro capítulo é intitulado A Boa Nova. Humberto de Campos, ele vai aqui, nesse primeiro capítulo, trazer para nós o panorama histórico de Roma naquela época e
todos os preparativos para a vinda do nosso Senhor Jesus à face da terra. Mas nós vamos aqui fazer uma breve. Deixa eu só ajeitar aqui uma breve caminhada. Vamos colocar aqui os pontos principais. Gente, a gente usa óculos, a gente não enxerga a letra pequenininha. Meu resumo aqui para eu não me perder. Não é mais um resumo aqui, amiga. Eu estou ajustando aqui o tamanho da letra. Então, a gente vai iniciar para nossas reflexões esta obra, este estudo doutrinário. Ele visa principalmente nós estudarmos, né, todo esse contexto histórico, mas também qual é o ensinamento que cada capítulo, qual é, o efeito que revela em nós cada capítulo que traz aqui Humberto de Campos. Qual é a mensagem de cunho moral que ele quer nos passar? A gente precisa fazer essa reflexão e precisa ressoar em nós. E cada capítulo nós vamos estar juntinho com o mestre. Aqui é só a chegada dele, todos os preparativos. Nós vamos entendendo melhor, vai aclarando o nosso entendimento, toda a passagem de Jesus aqui na Terra. Então, amigos, lá no livro A Caminho da Luz, no capítulo, bem no início, no capítulo 1, que é intitulado A Gênese Planetária, Emmanuel, ele vai nos trazer essa informação, que existe a comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Todas. E informa também que Jesus é um dos membros divinos dessa comunidade de espíritos puros. Essa comunidade de espíritos puros, que governa toda essa coletividade planetária, já se reuniu por 2 vezes. Essa informação que Emmanuel nos traz no livro A Caminho da Luz. A primeira reunião, a pauta da primeira reunião dessa coletividade planetária dos espíritos puros, foi quando o nosso orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, sendo coordenado pelas mãos do nosso Senhor Jesus. O Cristo esteve desde o início da formação do nosso planeta, supervisionando, coordenando. Ele nos conhece muito bem. A segunda reunião dessa coletividade foi para todos os preparativos para a vinda do Senhor à face da Terra. E Chico Xavier nos traz a informação, nos trouxe, né, a informação que já houve a terceira reunião dessa coletividade dos espíritos puros. E a pauta dessa terceira reunião, que aconteceu na década de 60, né, a pauta dessa terceira reunião foram as decisões tomadas sobre o processo de transição que a Terra passa neste momento, né? Todos os desfechos que nós estamos vivendo no contexto atual, o processo finalzinho de transição para uma outra fase, né? Onde a Terra vai ascender, onde os espíritos que aqui habitam também têm esse objetivo de ascender na escala evolutiva para um mundo de regeneração. Então, essas contribuições vão assim auxiliar para o nosso entendimento desse capítulo 1 e de todo o estudo do livro Boa Nova, né, de todo esse arcabouço que Humberto de Campos nos apresenta através de Chico Xavier. No livro Há 2000 anos, nós temos aquele diálogo inesquecível do nosso Senhor Jesus com o senador Públio Lentulus. Nesse diálogo, e a gente não vai retratar aqui todo o diálogo, mas convido vocês a ler, está logo no início, na primeira parte, no capítulo 5, Jesus nos dá essa informação primorosa, que ele é o pastor, né, das almas.
desde a formação do nosso planeta. Há muitos milênios, ele diz assim: venho procurando reunir as ovelhas transmelhadas, né? Ou seja, as ovelhas desgarradas, tentando trazê-las, né, para o coração, a alegria eterna do reinado de Deus e de sua justiça. Então, a gente sentir todo o acompanhamento de Jesus e toda a preocupação de Jesus. A gente sabe, né, também no livro A Caminho da Luz, que Jesus recebeu os exilados aqui na Terra. Então, isso vai nos auxiliando nessa compreensão, no nosso entendimento. E agora, nós vamos iniciar aí o primeiro capítulo. Então, Humberto de Campos ele vai trazer muitas informações para nós. Nós vamos voltar lá um pouquinho antes da chegada de Jesus, mais ou menos 100 anos antes de Cristo. E aí nós temos essa figura ilustre que é o Caio Júlio César. Né? O Caio Júlio César, o trabalho dele era um militar, né? E o trabalho dele foi assim fundamental para esse início dessa nova fase. Okay? Então, para que a gente vá compreendendo melhor todo esse processo. Então, o Caio Júlio César, ele é considerado o primeiro, né? O primeiro imperador, aí, o primeiro que deu início. Mas, na verdade, ele estava naquela fase de transição, porque Roma, o sistema político de Roma era republicano, então tinha todo um senado aí composto, governando. E tinha a figura, né, do seu ditador, mas era um sistema republicano que decaiu, né, que não foi muito bem ali aceito. E estava nessa fase final desse processo, né, o Caio Júlio César estava nessa fase de transição. Então, até 44 a.C., ele governou Roma, ele assumiu como ditador militar. Né? Ele rompeu todo aquele processo político republicano e iniciou-se aí um período realmente já do Império. Mas ele foi assassinado e aí assume, né? Nós temos um segundo triunvirato, que são governado por três, né? Três imperadores, né? Passa a ser governado Roma. Nós temos aí a figura, né, do Caio Júlio César Otaviano Augusto, que era, né, sobrinho neto de Caio Júlio César e era o herdeiro de Caio Júlio César, seria o próximo a ascender no trono. Né? E aí realmente iniciando o império com ele. Ele é verdadeiramente considerado o primeiro imperador de Roma, tá? Caio Júlio César, que é neto de Caio Júlio César Otaviano Augusto, que é neto de Júlio César. Os nomes são parecidos, às vezes a gente se confunde, não é verdade? Então, o Júlio César, ele centralizou o poder na mão, tirou aquele poder todo do Senado e ele assumiu, né, o poder e fez todo aquele processo ali de transição. Com o assassinato dele, surge o novo, né, o segundo triunvirato, onde também o Caio Júlio César Otaviano Augusto era membro desse triunvirato, junto com o Marco Antônio e Leptus. Eram os três que governavam Roma. Mas esse triunvirato ele não demorou muito e iniciou-se aí a verdadeira, digamos assim, ele foi nomeado, né? Augusto foi nomeado o primeiro imperador de Roma. Mais ou menos, né, na década de 27 a.C., ele assume, né, Roma. E aí passa, Humberto de Campos nos relata, deixa eu passar aqui o slide que eu acabo esquecendo, passa a nos relatar que nessa fase do governo de Augusto, vou chamá-lo de Augusto, mas nós estamos falando do primeiro imperador, tá? Depois de Júlio César. Nessa fase de Otaviano Augusto, foi uma fase de relativa paz. A cidade dos Césares foi povoada por artistas, espíritos nobres,
A missão de Roma, pois, era levar a justiça e a boa nova. Essa era a missão de Roma, e não a guerra. E durante esse período, nos conta, né, Humberto de Campos, e nós também podemos pesquisar na história, nós vamos ter também, vai ao encontro de todas as informações colocadas aqui por Humberto de Campos. Foi uma era de, assim, de muita paz. Muita paz. Muitos artistas, houve muitas mudanças, né? Muitas mudanças em todos os setores. Então, daí a boa nova. Né? A alma coletiva do império nunca sentira tamanha impressão de estabilidade e de alegria. Época que surgem os intelectuais, vocês sabem que era a Grécia que tinha, né, a faculdade e os intelectuais, mas em Roma, nesse momento, também nasce, né, os intelectuais, todo um panorama preparativo para a vinda de Jesus. Então, os intelectuais, os artistas, né, para essa preparação. E a vida pessoal do imperador foi um testemunho constante de provações no campo pessoal. Mesmo assim, ele não deixou de governar Roma com toda a sua força, né, o seu senso de justiça. A chamada Era de Augusto é o século do Evangelho, o século da Boa Nova, pois o Cristo se aproximava da terra, numa vibração profunda de amor e beleza. Né? Aproximaram do mundo homens que se vestiram de andrajos dos pescadores, para servirem de base indestrutível aos que preparariam a vinda do Senhor e os que os transformaram em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. E aí nós temos também a informação nas obras da importância de João Batista nessa preparação também. Mas Roma, todo esse movimento para a vinda do nosso Senhor Jesus. Vamos colocar só alguns trechos do capítulo, mas a gente está trabalhando aqui a essência do que nos apresenta Humberto de Campos. Então, Humberto de Campos fala que essa nova era se principiara com aquele jovem, enérgico e magnânimo que era Augusto, o nosso imperador, né? Esse grande imperador, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, ou seja, ele era auxiliado espiritualmente, ele não estava sozinho. Descansava numa onda de harmonia e de júbilo, depois de guerras seculares e tenebrosas. Por toda parte, levantavam-se templos e monumentos preciosos. O hino de paz duradoura começava em Roma, para terminar na mais remota de suas províncias, acompanhado de amplas manifestações, né, de alegria por toda a plebe anônima e sofredora. Vejam, era paz para todos, a equidade. Ele era um imperador do bem, um homem do bem e auxiliado, né, espiritualmente. A cidade dos Césares, povoada de artistas e espíritos nobres. E ele vai citar alguns desses artistas, né, distribuindo os bens e a educação e a justiça. E a justiça, vocês sabem que é através da educação que se educa o homem. Então, aqui muitas pessoas tiveram acesso à educação, à parte artística. Então, a passagem gloriosa de Roma jamais reunira tão grande número de inteligências. É época que surge Virgílio, Horácio, Ovídio, Salustio, Tito Livio e Mecenas. Humberto de Campos cita esses principais, né, poetas, artistas,
aclamados, não é verdade? Em Roma. Deixa passando aqui que eu esqueço. E nesse processo todo, nós vamos nos deparar, né, com o próprio imperador, muitas vezes presidindo as grandes festas populares, com o coração tomado de angústia pelos dissabores de sua vida íntima. E surpreendeu-se testemunhando o júbilo e a tranquilidade geral do seu povo, e sem que conseguisse explicar o mistério daquela onda interminável de harmonia, chorando de comoção, quando do alto de sua tribuna dourada escutava a famosa composição de Horácio, onde se destacavam estes versos de morredora beleza: o sol fecundo, que com teu carro brilhante abre e fecha o dia, que surge sempre novos e sempre igual, que nunca possas ver algo maior do que Roma. É um lindo poema de Horácio. Muitas provações que passou o nosso imperador Augusto, principalmente nas questões delicadas envolvendo a sua família, uma relação duvidosa com a sua esposa e com a sua filha de conduta leviana. Mais tarde, também com a sua única neta, obrigando, o imperador Augusto a banir, exilar a sua única filha para a ilha de Pandatária. Veja que ele era um homem digno do bem. Não aceitava a conduta leviana da filha. E mais tarde também com a sua única neta. O imperador também, ele era franzino e doente, nos informa Humberto de Campos. E sofria de várias situações, problemas respiratórios, doenças da pele. Ele tinha uma saúde muito delicada, mas ele não deixou de fazer o que precisava ser feito como um imperador. E assim, o Cristo sublime emissário, chegaria à Terra. Sua lição de verdade e de luz iria se espalhar pelo mundo inteiro, como a chuva de bênçãos, magníficas e confortadoras. Assim, a humanidade viveu o século da Boa Nova, o início de uma nova era na Terra, desta forma alterando também o nosso calendário. Após a chegada do menino Jesus, iniciou-se o ano 1 depois de Cristo. Emmanuel afirma, no livro A Caminho da Luz, que a vinda de Jesus era a era da maioridade espiritual da humanidade terrestre. Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. A vinda de Jesus é o capítulo 12 do livro A Caminho da Luz. Veja que nós vamos estar nos reportando sempre a esta obra, estudando o livro Boa Nova. Então, a gente refletir sobre a vinda de Jesus na Terra merece nossa atenção especial. Diz Humberto de Campos, o Evangelho como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, construindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra. O mapa das abençoadas altitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. Chega à terra o Cristo para nos ensinar. Ele veio pessoalmente,
O Verbo se fez carne, veio até nós para nos libertar de nossas prisões inferiores. Assim, o Evangelho de Jesus, como um livro de amor e alegria, começa com a descrição gloriosa da noite de Natal e termina com a profunda visão de Jerusalém libertada. Que o nosso Senhor nos abençoe e nos conduza, não é verdade, nesse processo. E para finalizar, nós temos 3 questões básicas para que a gente vá refletindo. E quando vocês estiverem assistindo o nosso estudo, porque foi gravado, vocês poderão colocar as considerações de vocês na parte externa dos comentários. Então, eu vou trazer aqui 3 questões para a gente refletir. Porque a missão de Roma era levar a justiça e a paz. Naquele momento, né, até a saída do imperador Augusto, que foi no ano 14 depois de Cristo, ele começou 27 a.C. e a sua saída do Império Romano foi no ano 14 depois de Cristo. Realmente ele cumpriu, né, a missão de Roma. Mas a gente sabe depois dos outros acontecimentos. Então, daí a boa notícia e a boa nova. Essa é a mensagem de Jesus para nós também, para toda a terra. A missão de amor, de paz, de alegria, para que nós aprendêssemos, né, a andar no aprisco de Deus, no alinhamento das leis de Deus. Nos ensinar o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. São as leis de Deus. Então, assim, daí a boa notícia. O primeiro imperador Augusto teve a sua missão. Ele cumpriu a sua missão. Não é verdade? Preparando o ambiente para a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? E fica aí a pergunta para todos nós. Ficou aqui um pouquinho embaixo, mas eu vou ler para vocês. Devemos nos perguntar por que foi necessário que Jesus, né, a vinda de Cristo à Terra. Por que ele precisou vir pessoalmente? A outra questão, são 2, né, mais questões para a gente estar conversando, e a gente vai falar um pouquinho depois, quando que a nossa amiga entrar, após a chegada de Jesus, conta-nos também, Humberto de Campos, a gente vai ver nos próximos capítulos, mas que houve, e Emmanuel fala também no livro A Caminho da Luz, houve uma mudança fluídica no planeta Terra, na chegada de Jesus. Né? É um momento de luz. Não é verdade? E já passa-se mais de 2000 anos. O que é que nós temos feito com todo esse conhecimento e toda essa informação que Jesus, né, todos esses ensinamentos que Jesus nos apresentou e a cada dia nos apresenta? A terceira, a boa nova é o Evangelho. Como é que nós estamos bebendo nesta fonte que é roteiro de vida para todos nós? E eu queria finalizar, não sei se eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu salvei. Vou ler aqui para vocês. É um poema de Horácio, não, está aqui. Coloquei aqui no slide. Gente, acho que eu não salvei. Eu não salvei. Na hora de salvar, eu não consegui salvar. Mas é um poema de Horácio, que eu tenho anotado aqui, que, assim, eu achei maravilhoso para nossas também reflexões. Ele diz assim: a consciência é como um copo. Se não está limpo, sujará tudo o que se jogue nele. Horácio. E aí, para nossas reflexões. Então, amiga, finalizamos. E aí você pode voltar. Deixa eu ajeitar aqui, né? Só um minutinho. Onde é que nós Vamos estamos, voltando né? com calma. Eu acho Mão. que é aqui. Aqui, né, amiga? Cadê? É esse?
Muita, muita hora nessa cava, né? Gente, eu salvei aqui o arquivo, mas eu acho que eu peguei o outro, o anterior, na hora. Ah, pode ser. É, A gente faz essas coisas mesmo, mas tá tudo certo. O tá importante é, certo. né, é a mensagem aí tão profunda para a gente respirar fundo, né? E, e buscar esse mergulho na boa nova, né? Eu fiquei aqui pensando, né? Para que essa boa nova? Antes daquela primeira pergunta que você fez agora, né? Para que essa boa nova, né? Para nossa redenção pessoal e coletiva. É simplesmente para isso. Tanto a vinda do Cristo, né, quanto todos esses outros missionários que vêm antes, vêm depois, nos exemplificar os caminhos que temos que fazer. Né? Você trouxe lá no começo um relato de Emmanuel, né, em há 2000 anos, e dentro do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, o Espírito de Verdade também diz a mesma coisa, né? Venho como, né, outro tempo de Outra hora, outrora, para as ovelhas perdidas, né? Então, do ele meu está pai. sempre buscando nos reconectar, buscando nos despertar, né? E o que eu acho muito bonito, né? Você trouxe várias coisas do Caminho da Luz, eu também tinha ficado aqui refletindo em várias coisas no Caminho da Luz, que foi o último estudo que nós fizemos, né? Que mostra todo esse contexto que não é o acaso, né? Mostra para gente esses bastidores do plano espiritual, e não seria diferente com essa preparação da vinda de Jesus, né? Como eles dizem lá, rezam as tradições, como você falou, das reuniões. E eu acho que essa colocação das reuniões, né, responde também essa primeira pergunta que você nos deixou, né? Ele já sabia, desde a formação do planeta, que ele viria, né? Que ele muito provavelmente viria, como a gente sabe que a probabilidade, né, da crucificação era muito maior do que outras probabilidades, né? Outras escolhas que nós fizéssemos nesse momento aí, apesar, né, dos ânimos mais apaziguados, mais harmonizados, como Humberto de Campos nos colocou aí, nos apresentou. Então, a exemplificação do que é o verdadeiro homem novo era necessária, né? E claro que haveria todo esse cuidado com o planejamento numa segunda reunião específica para isso, e aí então essa terceira reunião já para o encaminhamento, né? Não mais da maioridade, mas para a maturidade do planeta e dos seus habitantes, né? Então, assim, é muito importante a gente ir entendendo os contextos, né? Quantas coisas André Luiz também nos trouxe ali no livro Evolução em Dois Mundos, mas para que a gente entenda que tudo se encadeia, tudo tem leis, tem normas e nada acontece ao acaso e antes do tempo, né? Então é bonito Humberto de Campos nos trazer essa antecipação aí da chegada da maioridade, né, da humanidade, que vem no tempo determinado pela vontade do Pai, né? Tem lá no livro A Caminho da Luz, no A Caminho da Luz, quando os exilados de Capela chegam à Terra, Jesus, no plano espiritual, vai recebê-los pessoalmente e faz uma aliança com eles. Vocês vão e depois eu irei. Isso. Né? E a gente vê que realmente ele veio ali para eles, né? Ele vem para o povo israelita, para os romanos, né? E a gente percebe a aliança que ele fez naquele momento. Vocês vão nascer, né? São bem-vindos e eu irei depois. Então a gente vai entendendo todo esse processo. E ele veio buscar as ovelhas desgarradas, né? Como ele mesmo cita. Eu vim a Isso. este mundo justamente para buscar essas ovelhas que desgarraram de meu pai.
que não querem obedecer às leis, né, que somos nós. E para mim é uma atitude de amor assim universal. Por isso que a gente nunca deve se sentir só, porque Jesus nos ama. Jesus nos ama e Ele quer a nossa mudança, a nossa transformação. Então nunca se sinta só, desamparado, porque nós temos Jesus, né, para nos Tá, amparar e para sim, nos guiar os passos. ele está ao nosso lado sempre, né? E para isso ele veio para nos dar essa certeza, né? E não teria como ser diferente, né? Todo esse relato de Humberto de Campos em relação a como se constituiu ali aquele momento, né? Porque a psicosfera toda do planeta ficou influenciada pelos fluidos, né? Desse amor e dessa pureza de Jesus, né? Então refletiu quase todos os campos, né? Claro que a espiritualidade, né, não interfere no livre-arbítrio, mas essa presença, né, da autoridade moral do Cristo, a gente vê lá também há 2000 anos com o senador que não consegue nem olhar para ele, né, não cai aos pés dele, porque é muito forte. Mas alguns ainda relutaram, sim, a gente sabe, né? Ainda tinha Herodes ali muito agressivo, muito arbitrário, ainda muito agarrado, né, seus vícios morais, mas foram condições ali pontuais, né, dentro de tudo que se configurou, né? E aí então a importância do que você falou de Augusto, que foi esse, né, governador aí da época, né, esse imperador que dá o exemplo, que é que a gente sempre fala, é o exemplo que arrasta. Jesus veio dar o exemplo que arrasta, né? E o imperador fez a mesma coisa, né? Dentro de todas aquelas condições e assim sucessivamente os que foram vindo depois, né? Você falou João Batista, né? Todos que prepararam os pais, Zacarias, né? Elizabeth, Maria, nada se faz sozinho. Eu acho que essa é a beleza também de nós lermos né, esse livro, essas histórias. Nada se faz sozinho. O governador planetário não veio sozinho, né, resolver a vida dos seus irmãos. Ele veio dar exemplo. Ele não veio suprir aquele anseio, né, dos judeus de um Messias armado, combatente, que os tornasse o povo eleito pela dominação. Ele veio como esse guerreiro do amor, pacífico e pacificador, para mostrar que a libertação é do espírito e não de corpos, né? Então é muito bonito a gente ver todas essas oportunidades que a espiritualidade, né, vai oferecendo ao planejamento. Eles sabem que nós aqui na matéria ficamos ofuscados, né? Temos o esquecimento, tantas vezes não cumprimos nossa missão, como Augusto cumpriu, e eles vão nos dando chances, e sempre amparados, como você falou, por amigos espirituais, pelos que reencarnam junto conosco, para que essa transformação, libertação do espírito aconteça, né? Que aí entra nas suas duas outras perguntas. O que estamos fazendo? E como nós podemos, eu penso que a gente pode, a cada dia, a cada minuto da nossa vida, melhorar o ambiente que a gente esteja. Porque espírito inferior adora fazer confusão, adora arranjar encrenca, né? E a gente precisa aprender a conviver. É o nosso grande desafio. Então, a gente trazer a paz. O mundo precisa de paz. Porque Augusto, ele não tinha paz no lar dele. Não tinha paz no seu lar.
E ele era envergonhado pela sua família, né? E ele, como um homem de boa conduta, mesmo assim, ele não deixou de cumprir a sua missão. Ele era doente, mas ele não deixou. Ele não ficava em casa na cama porque ele era doente, né? Ele cumpria a sua missão como imperador. E auxiliado no plano espiritual, nem ele entendia, né? Como ele era auxiliado para que ele pudesse Como ele fazer o que tinha ele aquelas fazia. forças, né? Ele promoveu várias reformas, possibilitando que as pessoas, né, mais simples estudassem, né, levando a educação, as reformas no setor de trabalho. Então, foram muitas mudanças que ele promoveu. Foi um reinado realmente. Ele precisava, né, daquele momento. E as pessoas estavam mais tranquilas, justamente para aguardar, né, a vinda de Jesus, É, né, o nascimento dele, da sua chegada, melhorando aquele ambiente para que ele pudesse vir. Então, a gente aprender com o nosso imperador, aí, o nosso primeiro imperador, porque nós temos muitos desafios, né? Mas o que compete a cada um de nós? Nós temos os nossos compromissos, na verdade, na família, no campo isso. profissional, onde quer que estejamos. Como eu, que já tenho conhecimento e conheço Jesus, né? Agora a gente falando de Bartolomeu de bom ânimo, né? Você conhece Jesus, então você pode fazer diferente. Cada capítulo do Boa Nova é um toquezinho que Jesus nos dá para que a gente possa melhorar como ser humano, como espírito, né? Aonde quer que estejamos ali trabalhando, socializando, compartilhando. Então, são muitas lições para a gente promover. E a paz, eu penso que é uma delas. Né? Porque a guerra começa dentro do nosso lar mesmo, as Isso. desavenças, a confusão. Isso é forma de guerra, né? De a gente estar ali travando, né, desabores, a gente entender esse processo e a gente começar a contribuir mais, né, com tudo isso. É, tudo começa em nós, né? Eu estava pensando aqui nessa frase, né? A alma coletiva do Império nunca sentira tamanha impressão de estabilidade e de alegria. Esse foi, essa foi a oferta do plano espiritual, né? Como os nossos amigos espirituais que estão ao nosso lado ofertam a sua ajuda para nós, como a gente, né, vê no livro dos Espíritos, entende como isso funciona, mas eles não escolhem por nós, né? Então o plano espiritual apazigua ali, ó, a psicosfera, até por conta, né, como a gente já falou, dos fluidos do próprio mestre, que é puro amor, pura luz, mas nós temos que aproveitar. Né? Não adianta saber e não fazer. Então eu quero a mudança, mas eu não faço a mudança em mim. Né? E aqui mostra, né? Tudo se encadeia, nada acontece da noite para o dia. Nada acontece da noite para o dia. É sempre palmo a palmo, coração a coração, porque há esse respeito do livre-arbítrio. Né? Há essa consideração por essa condição essencial do ser inteligente da criação, que precisa aprender, se educar a escolher por si próprio, diante das leis que são imutáveis. Então, esse despertamento que a gente vai tendo, né, a cada leitura, a cada estudo, a cada vivência, é esse convite para que a gente compreenda como as coisas funcionam e que estar numa condição melhor só depende de nós. Só depende de nós não, né, estarmos atrelados ao nosso orgulho, aos nossos personalismos, interesses pessoais, vaidades, né, deixarmos isso cada vez mais de lado para entendermos que somos uma individualidade, mas pertencemos a uma
como se fosse uma alma coletiva, né, porque estamos nesse fluido cósmico universal imerso do hálito de Deus. Então, se a gente acha que são só nossas palavras ou atitudes que afetam o outro, não. Tudo que sentimos reverbera nesse fluido, reverbera nessa psicosfera que estamos imersos. E aí afeta o outro de alguma maneira, né? Afeta essa vibração do outro de alguma maneira, né? E reverbera nos que estão na mesma frequência que nós mesmos. Amiga, a gente tem muito a aprender ainda, né? Eu digo até para mim isso, eu tenho muito a aprender e por isso a nossa proposta de a gente realmente aprofundar, né, dentro das nossas possibilidades de evolução, de nosso entendimento, né, de nosso nível de evolução espiritual. Nós estamos em processo de moralização, mas nós extrairmos aí os ensinos que Humberto de Campos nos apresenta, né, direto do plano espiritual. Eu tenho assistido a série The Chosen e aí eu fico. Demorei um pouquinho para fazer o cadastro, gente, eu não consegui. Aí fui lá com os amigos, aí faz aí esse cadastro para mim, que eu errava a senha. Aí Ah, até que não, consegui. Não consegui baixar no computador, mas eu assisto todo dia duas. Estou ainda na primeira temporada. Mas a muito gente bem. percebe o Jesus que é apresentado, né? Já é aquele Jesus realmente, Amigo, realmente né? enviado de Deus, Isso, como Humberto de Campos apresenta isso. ele aqui no livro Boa Nova. E eu pensei assim, será que eu ainda vou estar aqui na Terra ou quando eu voltar? Uma série do livro Boa Nova, né? Um seriado só desse livro seria maravilhoso. Aí sim, Com muito certeza. emocionante, né? Para É todos muito, nós. é. E esse aprofundamento, né, que você falou, que a gente possa cada vez mais entender que é o que nós vamos levar daqui para frente, para toda a eternidade, né? Então perceber cada detalhe, né? Esse imperador que vem aí todo problemático, né? Com doenças, com fragilidades materiais, para que essa condição dele, né? Pensarmos então nas nossas fragilidades, para que elas nos servem? Elas fazem parte da nossa preparação encarnatória. Nada é o acaso, né? Nada é o acaso. Essa preparação encarnatória, cada vez mais que a gente possa pensar nela, né? A gente vai ampliando o entendimento da nossa missão, né? E você falou do The Chosen, você vai chegar um pouquinho mais lá para frente, mas aí o Tiago Menor, ele vai questionar Jesus, né? Porque ele é apresentado ali com uma deficiência física e ele vai questionar Jesus. As nossas deficiências, fragilidades, né? Sofrimentos psicológicos não nos definem. Eles são oportunidades que nós escolhemos de melhoramento para nos vencer, como diz a Joana, que eu gosto sempre de lembrar, né, Joana de Anjos? Nós viemos para vencer a nós mesmos, e vencendo a nós mesmos, a gente ajuda a todos que estão à nossa volta. Verdade. Eu fiquei feliz que eles chamaram já o Mateus, né? Que era Levi, já chamaram ele de Mateus, ou seja, as pessoas já entenderam quem era realmente Mateus, né? Então, assim, isso é maravilhoso. Eu adorei essa informação. E aí a gente vai aprendendo bastante, né? Com todo esse processo. É o momento de nós realmente bebermos dessa fonte, né? A gente entender quem verdadeiramente é Jesus. Porque parece que durante muitos séculos foi nos incutido, né, no nosso psiquismo,
um Jesus totalmente diferente. E sim, não foi assim, não é dessa forma. A gente precisa realmente, né? É o momento de nós ampliarmos a nossa consciência e buscarmos a verdade, porque se a gente buscar a verdade, ela vai nos libertar. Isso Jesus nos falou, né? é, E é isso, ele é o modelo e guia da humanidade. Então, é. com certeza, um Jesus que foi incutido para nós, ele realmente não existe. Não, é o momento da ressignificação, realmente, né? De todos esses dogmas e conceitos que nos foram apresentados, né? Por razões que, né, a gente imagina, mas são razões do mundo, não são razões do plano espiritual, né? São razões, decisões dos homens aqui no mundo, mas que o plano espiritual tem toda a paciência de aguardar e continuar auxiliando. Por isso, né, a chegada do Consolador e agora essa invasão de informações, né? Essa nova série, nunca nenhum filme de Jesus o retratou dessa maneira, né? Nos apresentando esse Jesus amigo, de amor, que vem para nos amparar e que vem para nos mostrar que o sacrifício que o Pai nos pede, não é nem Ele que nos pede, Ele vem exemplificar, é, na verdade, um sacro ofício da etimologia da palavra. É a entrega do coração e da razão, né? E que nós faremos, cumpriremos os nossos deveres morais com alegria quando tivermos esses entendimentos, que não é pela dor, não é castigo, são reajustes que faremos para um bem maior. Né? E todas essas histórias aqui que Humberto de Campos escolheu para colocar uma lupa, né, trazer com essa lupa, nos fortalecem nesse pensamento e nessa certeza. Filha, acho que a gente já pode encerrar, né, amiga? E eu só queria falar aqui um pouquinho. Nós estamos bem pertinho aí do lançamento do nosso A2, que vai retratar os mensageiros. Aqui no Brasil será no dia 25 de janeiro, próxima quinta-feira. E aqui em Manaus, a federação, eles fizeram, né, uma sala. O dia já lotou a sala, agora eles já estão trabalhando com a segunda, que será no sábado. E assim, será uma apresentação exclusiva, né? E eu lembro que no nosso La1 também eles fizeram essa sala exclusiva. E um engraçado que isso já tem foi em 2010. Sim, Eu senti uma emoção assim enorme, porque a sala parecia que tinha se ampliado e toda a espiritualidade estava presente assistindo com a gente. Então, durante o filme eu chorava e assistia o filme, né? Eu acho que eu estava naquela sensibilidade, naquela época eu era ostensiva, então eu estava com uma sensibilidade muito aflorada. E eu me reportei, eu fui para aquele momento, né? E novamente quase que eu não conseguia ficar na sala. Depois a moça mandou uma mensagem que eu poderia ficar, porque a demanda foi assim muito grande. E assim eu acho maravilhoso essa iniciativa da federação, né? Não sei se vai ter nas outras capitais também, tá tendo sim. mas a gente poder, né, estar ali no cinema, assistindo junto com a espiritualidade, trazendo aí as informações, né, de André Luiz com toda essa coletividade. Com certeza é um É, filme maravilhoso, será um filme maravilhoso vai, que irá falar do plano espiritual, independente vai. de denominação religiosa, para todos aqueles que queiram, né, assistir. Exato, é para esse momento, né, que a gente está falando, essa ampliação da verdade, né, das revelações, elas são as verdades, não interessa, né, não importa a religião. Então vem de pouquinho, vem conta-gota, para que todos possam ir absorvendo no seu tempo. Aqui na Espanha não vai ter estreia do nosso lado, eu vou ficar tendo que esperar sair
né, nos outros canais aí, mas vai ter também, como vai ter no Brasil, né, a exibição da quarta temporada do The Chosen nos cinemas, que eu também acredito que acontecerá a mesma coisa. Vamos levar É, toalhas. eu ouvi isso, que vai ser lançado o filme, né? Vai. Vai ser Não é o lançado o filme nos filme, eles vão cinemas. separar em 3 semanas a exibição. A primeira semana são 3 episódios, a segunda 3 episódios e a última semana 2 episódios. Que Então legal. você imagina, né, se a gente já chora em casa, estando só com a família ou sozinho ou, né, assistindo com alguém, imagina no cinema essa vibração que você falou. É uma bênção para vivenciar esse momento, como disse o Cristo, né? Onde a boa nova seria espalhada para todos os cantos do planeta. E assim se está sendo feito. Gente, obrigada por mais esse encontro maravilhoso, esse estudo maravilhoso, Meire, gratidão por tudo que você trouxe para nós, né, que nos fez refletir, sentir aí essa chegada, a preparação do nosso mestre para estar entre nós e nos dar essa certeza de que estamos sempre, sempre amparados, sempre unidos, né, a esse amor do Pai e do nosso irmão e que eles estão ao alcance do nosso pensamento, né, da nossa prece, da nossa vontade de se conectar com essa verdade da lei de amor. Muito obrigada, viu? Se você puder fazer a nossa prece de encerramento, te agradeço. Sim, e eu já não sou mais a mesma no primeiro capítulo. Imagina quando chegar no 30º. Vamos lá, né? Vamos Vamos, elevar o vamos. nosso pensamento, trazer aqui para a nossa tela mental. Eu gosto sempre daquela imagem que o senador Publio Lentus definiu, descreveu ali Jesus. Aquela imagem fica na minha mente e quando eu quero agora conversar com ele, eu vou para aquela imagem. Então, quem leu vai entender qual é a imagem de Jesus. E é justamente naquele jardim, naquela praça maravilhosa, onde ele costumava fazer as orações, que foi o encontro. A gente voltando agora lá para 2000 anos, creio que é em Cafarnaum, por ali, por perto, ali pela Galileia. Então, Jesus ali conversando, né, com o senador, aquela cena magnífica, que a gente possa sentar ao lado dele, bem juntinho dele, e olhando para ele, emanando para todos nós aquele belo sorriso, aquele olhar sublime, transmitindo para todos nós boas vibrações de paz, de conforto, de amor. Então, Senhor, queremos te dizer muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo. Nos ajuda a nos despertar a cada dia, a compreender os teus ensinos e a seguir teus passos. Que assim seja. Que assim seja, amiga. Boa Boa semana, até semana a a todos. próxima. Na próxima a gente vai fazer ao vivo, né? Ou não? Tu que Vamos vai tentar sim. decidir. A gente É vai isso aí, tentar. A gente não promete, mas vamos tentar, né? é isso aí, vamos sim. Obrigada, gente. Fiquem com Deus.